Então, bem-vindo a mais uma aula do IDEA. Nós estamos juntos aqui toda semana para nós meditarmos na palavra, para nós entendermos o real sentido da adoração. Adoração é algo que corre desde Gênesis a Apocalipse, né? A adoração é algo que corre na vida de cada ser que entregou a sua vida para Jesus. E eu falo adoração a Deus, não é? Porque existe, você conhece muito bem, outros tipos de adoração, adoração a homens, adoração a ídolos, né? Nós estamos tratando aqui justamente sobre a adoração que é correta, a adoração dos filhos de Deus, a adoração que pertence à esfera da família de Deus. Então nós falamos várias coisas, nós terminamos a aula passada falando sobre mentalidades erradas, mentalidades que nos atrapalham, mentalidades que nos afastam daquilo que nós podemos ser para Deus. O mais importante de tudo isso é o que você é para Deus, porque aquele que se achega a Deus com fé deve crer que Ele é. Ora, se eu conheço o que Deus é, então eu me espelho naquilo que Deus é. Então eu me torno. E o apóstolo João, ele vai muito mais, ele vai dizendo que nesse mundo nós somos como Ele é. Porque nós somos exemplos da perfeição de Deus. Nós somos representação de Deus nesse lugar. Então o seu relacionamento com Deus é muito importante. A adoração é relacionamento. E relacionamento precisa de resposta. A sua obediência é a sua resposta. A sua obediência capacita o seu sacrifício. Hoje eu quero ver com você o capítulo 9, e nós talvez tenhamos que dividir esse capítulo em duas partes, né, para nós podermos ter tempo de poder falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o deserto. Vamos ver o que é o deserto. E o deserto é o teste da nossa filiação. O deserto não é um lugar onde você é massacrado. Quando as pessoas falam, né, eu estou indo para o deserto, estou no deserto, parece que é um lugar de pobreza, de miséria. Não, é um lugar de teste, é só um lugar de teste. Você vai, aprende, faz o teste, e se você passar, você sai rapidinho. Nós temos que aprender com o povo de Israel, que não passou no teste e ficou. Mas se eles tivessem passado no teste, eles tinham avançado. Deus quer que você avance, Deus quer que você progrida, Deus quer que você prospere, Deus quer que você saia das mentalidades erradas, para que você possa avançar. O reino de Deus está sempre avançando, Deus quer que você avance. Essa é a mentalidade da nossa adoração, do nosso relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu entendo que Deus quer que eu avance na vida. Então nós vimos que no relacionamento do pai e o filho, Jesus ouvia a voz do pai. No seu batismo no Jordão, ele ouviu a voz do pai dizendo, esse é o meu filho. Aos 12 anos de idade, nós vemos na Bíblia que diz que Jesus ouvia e interrogava os mestres da lei. Ele tinha entendimento. Ele foi achado no templo. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem era o seu pai. Jesus sabia como se apropriar das verdades de Deus. Jesus sabia como andar como um filho de Deus. É muito interessante, apenas um comentário, nós vermos, se eu não me engano, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Algo que, deixa eu ver se é Mateus capítulo 11, não é Mateus capítulo 11, quando fala de, vamos ver João, quando fala de Jesus indo ter com Maria e Marta por causa de Lázaro. Não sei por que eu fiquei em Mateus capítulo 11. João capítulo 11. É muito interessante se você for ler João capítulo 11, o fato de que Marta
se desespera e sai correndo para Jesus. Ela sai correndo e chega na cara de Jesus e diz: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria, ela espera. Olha só que interessante. Maria, ela espera. Fica em casa, em posição de descanso. Ela está em descanso. Ela conhece a sua posição. Ela sabe que ela tem que crer. Então ela espera o Messias. E de repente, Jesus vai e chama Maria. Maria rapidamente, diz a palavra, se levanta e vai ter com o mestre. Primeira coisa que ela faz, ela se prostra. Ela em posição de adoração ao seu Senhor. Mas há uma coisa muito interessante. Ela se prostra, ela faz tudo certo, até o momento dela abrir os seus lábios. Quando ela abre os seus lábios, ela fala a mesma coisa que Marta falou. Se o Senhor tivesse aqui. As palavras que nós falamos identificam na realidade quem nós somos. Você pode fazer tudo certo, na hora de declarar, se você declara algo errado, o Espírito Santo não pode agir com base naquela palavra. Então todo o procedimento é anulado. Nós temos que ser pessoas que chegam até o fim, e Jesus sabia chegar até o fim. Jesus não reclamava, Jesus... Ele falava o que era correto, segundo os olhos de Deus, para agradar a Deus. Então Jesus sabia plenamente quem ele era. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Muito interessante que essa palavra aqui, estatura, no grego também significa maturidade. Jesus crescia em maturidade, em sabedoria e em graça, a divina influência de Deus sobre o homem. Jesus era influenciado por Deus. Jesus tinha o favor de Deus porque ele era influenciado por Deus. Então, Jesus teve de aprender tudo isso como? Se submetendo à autoridade natural, se submetendo à liderança natural dos seus pais, de José e Maria. Então, a submissão no natural a José e Maria foi necessária para que Jesus aprendesse a ouvir a voz do seu pai. E é importante nós notarmos que sem esse processo, sem conseguir ouvir a voz de Deus, Jesus estaria desqualificado para suportar tudo aquilo o que ele teria que fazer. Gente, ele continuaria sendo filho de Deus, mas estaria desqualificado para cumprir todo o processo. Então ele precisava fazer o quê? Ele precisava amadurecer. O teste da nossa filiação, o deserto, nos ajuda a amadurecer. Eu quero ver isso com você nessas nossas 2 aulas. Então, a gente pode pensar em várias pessoas que passaram pelo deserto. Nós podemos pensar em Moisés. Moisés era um homem que vivia no Egito, era treinado no Egito, era um líder nato. Ele foi treinado também em liderança. Mas, gente, o Egito, ele pode muito bem te treinar para você ser um excelente líder de homens. Mas somente o deserto pode te ensinar a como se tornar um homem de Deus. O Egito pode te treinar e te capacitar a você se tornar um líder de homens no natural. Ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo, ele sabe comandar, ele sabe colocar ordem na casa, mas só o teste do deserto te capacita a você ser um verdadeiro homem de Deus. Outro exemplo, João Batista no deserto. E o deserto, gente, o lugar de preparação de João Batista não foram os palácios lindos, não foram os palácios com pisos de mármore, Carrara, não foram os palácios cheios de servos. O lugar de preparação de João Batista foi onde? No deserto. Tanto que ele se considerava a voz que clama no deserto. E a Bíblia diz que era lá que o menino crescia e se fortalecia em
espírito. João Batista não tinha o desejo de estar no palácio, porque ele sabia que o ministério dele precisava ser formado no deserto. Ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o seu chamado. Quando você entra no deserto, preste atenção, quando você entra no deserto e Deus permite que você entre no deserto, é porque há um nível de conhecimento para suportar os testes que virão, as provas que virão. Deus sabe disso. Só que as mentalidades erradas, as pessoas acabam se colocando no deserto. E elas acham que elas podem suportar na sua própria força. Não, o deserto como teste de filiação é para que haja crescimento, amadurecimento, fortalecimento no nosso espírito, para que a voz que fosse revelada fosse a voz do Pai, e não a própria voz de João Batista. O deserto nos ensina, gente, a nós calarmos as nossas próprias vozes, para que nós possamos ouvir a voz do Pai, e para que essa voz seja formada dentro de nós. É isso que o deserto quer formar dentro de nós. Então o deserto, ele é um lugar que fortalece o seu espírito, é um lugar que te dá voz, para que a voz do Pai seja revelada, é um lugar que treina você a se tornar um homem de Deus, é um lugar onde você amadurece. O deserto é um lugar de recomeço para um novo nível, porque todo teste, preste atenção nisso, todo teste tem o propósito de te levar a um próximo nível. Todo teste que você passa não é para você permanecer no mesmo nível. Primeiro é para você mesmo saber, que você é uma pessoa aprovada, para que o diabo não jogue isso na sua cara, para que o diabo não possa jogar que você é um desqualificado, que você é um aprovado, mas você pode dizer, mas eu passei no teste. Eu fui aprovado por Deus, não pelos homens, eu fui aprovado por Deus. O teste, quem me deu aquele teste foi Deus. Eu fui aprovado, e você pode jogar isso na cara do diabo. O teste, ele te qualifica para você ir para o próximo nível, para a sua próxima jornada. Amados, nós estamos numa jornada com vários níveis. A nossa jornada começou em Cristo e termina em Cristo. E é nessa jornada que nós vamos progredindo, avançando de glória em glória, de fé em fé, de uma fé menor até uma fé maior. O seu teste te qualifica a isso. E esse é um lugar, na realidade, de recomeço. E Deus, Ele não olha para o deserto da mesma forma que nós olhamos. Como eu falei, às vezes as pessoas olham para o deserto e veem um lugar de maldição, veem um lugar, né, de pobreza, de miséria, onde Deus vai massacrar você, até que você saia de lá tão humilhado que você não saiba quem você é. O deserto não tem essa função. O deserto tem a função de te capacitar para o próximo nível. E olha só como é que Deus vê o deserto. Em Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 2, essa é uma passagem linda. Olha só como Deus vê o deserto. Jeremias capítulo 2 vai dizer assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Em uma outra versão diz assim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade, da sua devoção. A adoração tem a ver com fidelidade, a adoração tem a ver com devoção, e mesmo que você seja um adorador, e você adore em espírito e em verdade, você vai passar pelo deserto, porque veja o que disse o Senhor, quando eu era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Onde é que Deus estava? Pelo deserto. Jesus foi guiado ao deserto, no deserto. Quem foi que levou ele ao deserto? O Espírito Santo. Quem é que nos leva ao deserto? O próprio Deus. O próprio Deus.
Quando Deus quis que Israel se tornasse uma nação livre novamente, Ele os fez passar pelo deserto. Israel teve de passar pelo deserto. E o deserto é um lugar do teste da nossa fé. A nossa fé vai ser testada. E foi no deserto que eles receberam o pão de cada dia, o maná. Foi no deserto que eles viram a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Foi no deserto que eles receberam água que fluía da rocha. Foi no deserto que eles viram suas roupas não se gastarem durante 40 anos. Imagina isso. Imagina isso, eles andarem e não ter suas sandálias gastas durante 40 anos. Foi no deserto onde o povo de Deus estabeleceu um sacerdócio, construiu um tabernáculo e ouviu a voz de Deus. Mais uma vez, foi no deserto onde o povo de Deus estabeleceu um sacerdócio, construiu um tabernáculo e ouviu a voz de Deus. Então o deserto era um lugar de provisão divina e de visitações poderosas de Deus. Mas agora eu já vou te alertando, ao ouvir isso, você talvez tenha a mesma mentalidade de Pedro. Bem, se é um lugar de provisão divina e de visitações poderosas, então é melhor nós acamparmos no deserto e morarmos no deserto para sempre. Vamos criar um tabernáculo no deserto e vamos habitar aqui para sempre. O deserto é um lugar de treinamento, o deserto é um lugar de passagem, onde Deus se revela em níveis superiores para você. Mas o deserto, agora preste atenção, também foi um lugar onde uma geração inteira pereceu. Inteira, sabe por quê? Porque apesar deles ouvirem a voz de Deus, eles rejeitaram a voz do Pai. Então a tentação de rejeitar a voz do Pai é a essência do teste do relacionamento no deserto. No deserto, você vai ser tentado a rejeitar a voz do Pai, a voz que você recebeu no Jordão, a voz que você ouviu, a promessa que você ouviu, a verdade que você ouviu. Quando você entra no deserto, o que você vai ser testado? Você vai ser testado a não crer naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus diz para você. O teste do deserto é o teste da nossa fé. É o teste de que nós somos filhos de Deus. Eu quero mostrar para você aqui 3 espíritos que se manifestam nesse deserto, que nos testam. 3 espíritos, rapidamente, 3 espíritos que nos testam no deserto. E eu quero que você abra lá em Judas. Vamos ler do verso 1 ao verso 11, mas eu vou ler na versão da NVI. Versão da NVI. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Ele já vem dizendo, a epístola dele é para aqueles que foram chamados, aqueles que são amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que nós compartilhamos, ou seja, do mesmo tipo de obra completa que nós temos, baseado num relacionamento com o Filho, através da comunhão do Espírito Santo para a glorificação do Pai, eu senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Ou seja, Deus já nos deu a medida de fé que nós precisamos. As palavras que Ele vai nos dizendo são para edificar essa fé. E que fé é essa? Mesma fé de Deus. Ele não dá outro tipo de fé a não ser a sua própria fé. Ele te dá uma medida, Ele te dá 1 talento, Ele te dá 3 talentos, Ele te dá 5 talentos. É uma medida que Ele te deu para que você possa fazer o quê? Aumentar a sua fé. E o apóstolo Judas, ele diz o seguinte: eu escrevo para você insistindo que vocês batalhem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Por quê? Porque essa batalha no deserto é feita através da crença que nós
somos filhos de Deus. A base da nossa fé é quem Deus é. Segundo, o que Ele faz. Terceiro, quem nós somos em Cristo. A base da sua fé, primeiro, é quem Deus é. Se você não sabe quem Deus é, você não sabe o que Ele é capaz e o que Ele quer fazer. E terceiro, você não sabe quem você é em Cristo. Porque quem você é em Cristo é obra do que Ele faz. E aquilo que Ele faz é uma repercussão daquilo que Ele é. Então, a batalha da sua fé, a base da batalha da sua fé, que vai te ajudar no combate da sua fé, é primeiro você saber quem é Deus. Segundo, aquilo que Ele pode fazer e aquilo que Ele vai fazer. Aquilo que Ele quer fazer. Terceiro, quem você é em Cristo. Eu sou filho de Deus. Então, batalha pela fé. Fica firme nessa fé. Porque certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, ele fala, vocês já conhecem isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Deus, Ele trabalha com pessoas que querem trabalhar com Deus. Deus trabalha com pessoas que querem trabalhar com Deus. Isso não quer dizer só o fato de você dizer dos seus lábios, você tem que ter atitude, você tem que andar de forma submissa. Lembra quando nós começamos aqui, nós falamos que Jesus, Ele teve de se submeter. Existe ordem na casa de Deus, Deus faz coisas com ordem. Quando Ele falou para Noé, faz uma arca, Ele não falou, faz uma arca do jeito que você quiser. Ele deu a ordem, Ele deu como fazer, Ele deu os utensílios que teriam que ser usados. Quando Deus falou para Moisés, constrói para mim um tabernáculo, ele deu toda uma ordem. Deus trabalha com ordem. E quando Ele estabelece pessoas no ministério, Ele está fazendo isso baseado numa ordem. Numa ordem. E Deus trabalha com aqueles que querem trabalhar com Deus. E querer não é tão poderoso quanto fazer. Querer não é tão poderoso quanto fazer. Nós temos que querer e nós temos que fazer. Aqueles que não creem são aqueles que talvez digam com seus lábios que creem, mas não fazem. Porque o apóstolo Tiago vai dizer, me mostra a tua fé, eu te mostro a minha fé através das minhas obras. As suas obras vão dizer muito mais para Deus. Por isso a Bíblia diz que você tem que perseverar na sua salvação. Há alguns que dizem uma vez salvo, sempre salvo. Não existe isso na Bíblia. A nossa predestinação é em Cristo. Cristo foi escolhido. Nós fomos chamados em Cristo. Aqueles que estão em Cristo e perseveram a estar em Cristo e sabem que estão em Cristo e vivem com a consciência de que estão em Cristo, são esses que alcançam a salvação no final das contas. Isso aqui a Bíblia nos relata, gente. Isso que a Bíblia nos expressa. E nós temos que ter essa consciência. Nós somos salvos. Mas a realidade é que nós ainda seremos salvos. Você tem o ticket na sua mão. E esse ticket é a marca do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Esse ticket é a validação da palavra de Deus, a verdade. Quando Deus olha para você e Deus vê você fazendo e realizando e cumprindo a verdade na sua vida que Ele depositou, ali está a confirmação de que você é salvo. Mas muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus e vivem uma outra vida e acham que estão salvos. A salvação é consequência do senhorio. Por isso nós temos que continuar a crer. Nós temos que continuar a crer. E ele continua dizendo, e os anjos, olha só, até os anjos, e os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda, o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. E aí ele classifica no verso 11: ai deles! Aqueles que abandonaram a fé, aqueles que abandonaram a mentalidade da verdade, aqueles que abandonaram o ensino da palavra, ai deles! Aqueles que não perseveraram na fé, que não desenvolveram a sua salvação, o seu relacionamento com Deus, ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, número 1. Número 2, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Número 3, e foram destruídos na rebelião de Corá. O que esses espíritos têm a ver? Esses espíritos se manifestam para nos testar no nosso deserto. Esses espíritos se manifestam para fazer com que nós abandonemos a nossa fé. Esses espíritos buscam eliminar a maturidade de um filho para que ele não possa crescer e se tornar um pater. Lembra que nós falamos das dimensões de crescimento de um filho até que ele se torne um pai? Ou seja, alguém com a capacidade e a maturidade para produzir algo. Nós fomos chamados para produzir glória para Deus. Você e eu fomos chamados para produzir e distribuir glória para Deus. E esses espíritos, eles visam eliminar a sua maturidade. Porque se você não é maduro, Deus não tem como confiar a você mistérios eternos. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem os mistérios que são desde antes de todas as coisas. O que Deus quer é que você chegue à maturidade para que você possa reproduzir, não de você mesmo, não da sua própria inteligência e não da sua própria força, mas com que você possa reproduzir, multiplicar, duplicar essência de Deus, glória de Deus, verdade de Deus em outras pessoas. Assim como o apóstolo Paulo virou para Timóteo e falou: meu filho, as verdades que eu depositei em você, verdade, não axiologias, não ideias, as verdades, aquelas verdades que eu recebi enquanto eu estava no deserto, as verdades que eu escrevi na minha palavra, nas minhas cartas, as verdades que eu recebi de Deus, eu depositei em você, porque você tem sido fiel. Você tem sido fiel, nós lemos isso. Nós lemos: eu me lembro da sua fidelidade, diz o Senhor, da sua devoção. Deus confia mistérios a pessoas fiéis, pessoas marcadas com o selo da fidelidade. Você pode anotar isso aí: Deus confia em pessoas marcadas com o selo da fidelidade. Fidelidade. Esses espíritos buscam eliminar maturidade. São coisas que nós temos que perceber durante a nossa jornada no deserto. Esses espíritos buscam abortar a missão do filho antes mesmo que o seu ministério aconteça, ou até mesmo durante, destruindo o potencial que um filho tenha para fazer o reino avançar. Duas coisas que esses espíritos querem: eliminar a sua maturidade como um filho, para que você não chegue a ser um pai na fé, para que outros filhos venham a ser confiados a você. Número 2, eles buscam abortar a missão que Deus tem para você. Porque, como eu disse, Jesus continuaria sendo filho de Deus, porque ele era o filho de Deus. Mas ele estaria desqualificado para cumprir a missão dele, se ele, ao sair do deserto, ele tivesse se dobrado a tudo aquilo que Satanás ofereceu para ele. Então vamos ver o primeiro espírito. O primeiro espírito é o espírito de Caim.
Judas, verso 11, diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Em 1 João capítulo 3, verso 11 e 12, vai dizer assim: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Vamos ver algumas características desse espírito de Caim. O espírito de Caim é um espírito que mata irmãos. Durante o seu período no deserto, você vai ser tentado a matar irmãos. Durante o seu período no deserto, você vai ser tentado a matar os seus irmãos, porque o espírito de Caim é um espírito de ciúme, ao ponto de odiar aquele que tenha mais do espírito sobre ele. O espírito de Caim está sempre apontando para outros, com o desejo de assassinar o caráter dos outros. Gente, isso é muito importante. Isso aqui são lembranças, o que eu estou falando para vocês são lembranças, igual o apóstolo Judas. São lembranças de coisas que vocês já sabem. O espírito de Caim é um espírito que gosta de ser o primeiro e nada é mais importante para ele do que aparecer acima de todos. O espírito de Caim mostra uma falsa maturidade. O espírito de Caim se compara com outros e elimina toda a competição. Mas espera aí, se ele recebeu e eu não recebi, então se eu tirar ele da jogada, talvez eu receba. Ele elimina toda a competição. Ciúme. Amados, a base do reino de Deus é o amor. A base do reino de Deus é o amor. A vitória do reino de Deus, a bandeira do reino de Deus está no amor. Está no amor. O amor tem que operar através da fé. A fé se auxilia à esperança. O amor, amados, o amor é a manifestação da nossa fé. O amor é a manifestação da nossa fé. E esse espírito, ele vai agir num espírito que é contra o amor. Contra o amor. O amor, ele se dá. O amor, ele não se gaba. 1 Coríntios capítulo 13. O amor não se gaba. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Só para nos lembrarmos. Nós temos uma série que nós fizemos da Escola de Crescimento, e nós falamos sobre a revelação do amor, e eu comento cada um desses pontos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Olha só, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, lembra que ele está vindo aqui de um capítulo onde ele fala de dons, onde ele fala que Deus estabeleceu homens, né? Ele fala das realizações de Deus, ele fala dos dons que nos são dados por Deus, mas no meio desse capítulo, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ele vai falar sobre o amor. E ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para que seja queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O espírito de Caim mata isso. O espírito de Caim faz justamente o contrário. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ninguém pode dizer: não, eu amava essa pessoa, agora eu não amo mais. O amor verdadeiro jamais acaba.
mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Até aqui. O espírito de Caim se compara com outros e elimina toda a competição. Ele não consegue aceitar um irmão que tenha maior habilidade do que ele. O espírito de Caim vai sempre tentar matar a outra pessoa ou um outro irmão, porque ele não aceita, ele arde em ciúmes, ele não opera no fruto do Espírito. Apesar dele mostrar uma religiosidade, ele não tem o fruto do Espírito operando através dele. O fruto do Espírito se engloba no amor. Pega essa série, A Revelação do Amor. Você vai ver que tudo se engloba no amor. É maravilhoso. O segundo espírito, perdão. O segundo espírito, Balaão, Judas capítulo 11. Pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. E amados, o nome Balaão significa devorador. Quando você não sabe semear, quando você não sabe doar, quando tudo que você visa é o lucro, a sua vida é devorada pelo inferno. Não é só as suas finanças, não. Suas finanças são parte da sua vida. A sua vida por completo é devorada. Porque você só vive para obter, o seu tempo é devorado. A qualidade de vida com as pessoas ao seu redor é devorada. Tudo na sua vida é devorado. E esse é um espírito que se manifesta muitas vezes durante o nosso deserto. O lucro. Balaão era um adivinho que por um tempo, por misericórdia de Deus, ele se tornou um profeta. A Bíblia diz que ele teve uma experiência com Deus. Mas era uma pessoa cheia de superstições. E ele era o próprio protótipo, o antitipo do Judas Iscariotes. É um homem que vende a sua alma por dinheiro. É um homem que é dirigido por ter mais, por conseguir mais, porque ele quer mais. É um homem cheio de luxúria, é um espírito cheio de luxúria. Balaão é o tipo de, por exemplo, é um tipo de um mestre de uma igreja que tenta fazer a causa de Deus avançar, advogando uma aliança imunda com ímpios e com o mundo, e fazendo assim, conformando a vida da igreja ao espírito da carne. Como líderes, se você é um líder, se você tem uma chamada para ser um líder, você não pode vender aquilo que você tem. Não venda a sua unção, não venda o seu chamado, não venda o seu destino. Não seja aquele que vende a sua primogenitura por um prato de uma comida. Não venda o seu destino, não venda o seu lugar em Cristo por nada, porque tudo o que o diabo tem para te oferecer, no final, gera morte. Se ele te oferecer alguma coisa, pode suspeitar, porque dentro está podre, há veneno na panela. Nós temos que ser perceptivos das estratégias do diabo. Nós não devemos ficar prestando atenção nos mínimos detalhes, mas nós temos que saber que nós temos um inimigo que tenta nos parar de chegar à maturidade. Você e eu temos um inimigo em comum, o inferno. Não o nosso irmão, o inferno. E o inferno quer justamente nos parar de nós chegarmos e contarmos mistérios às pessoas. Como? Parando a nossa vida de receber mistérios. Esse espírito, ele advoga alianças imundas com o espírito da Babilônia. Balaão, ele é convidado, venha fazer. Não vou fazer não, ele tem uma revelação de Deus, mas no final das contas, ele ao invés de amaldiçoar, ele vai e ele lidera pessoas ao engano. Ele não profetiza de forma errada, mas ele mesmo vê com que aquelas pessoas sejam lideradas ao erro. Números capítulo 31, verso 14, diz assim:
foram elas que seguiram o conselho, de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor. Josué capítulo 13, 22. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. Ou seja, no final da vida dele, ele continuava praticando adivinhação. O homem que teve uma experiência com Deus, que poderia ter a sua vida mudada, mas continuava fazendo aquilo que era melhor para ele. O espírito de Balaão vai sugerir a você aquilo que é melhor. Não, continua dessa forma. Santidade? Não, para quê? Deus ama todo mundo. O quê? Não, isso que está na Bíblia não é muito bem assim não. Você tem que lembrar que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele te aceita assim como você é. Não importa, no final das contas, todos os caminhos levam a Deus. Balaão foi morto à espada, porque continuava adivinhando. Apocalipse capítulo 2, verso 14, tudo isso na NVI. Diz assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os. O espírito de Balaão, ele vai induzindo você aos poucos. Ele vai te ensinando. Olha, eu não posso profetizar contra, porque eu tive uma experiência com Deus e Deus falou para eu não fazer. Mas é o seguinte, Ele não falou para eu não falar para você como você pode fazer isso. 2 Pedro, capítulo 2, verso 15 e 16. Eles abandonaram o caminho reto, falando do povo de Deus, e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. O que é a justiça? A justiça de Deus é a nossa posição, e por causa da posição, nós fazemos boas obras, nós realizamos aquilo que é divino. A injustiça é justamente o contrário. A injustiça são aquelas coisas onde nós voltamos para o estado onde nós estávamos antes de nós conhecermos a Cristo. São obras condenadas, por causa de uma natureza já condenada. E Pedro fala que Balaão amou o salário da injustiça. Amados, o salário da injustiça é a morte, mas vem num pacote muito bonito para você. Na hora que você abre, é morte na certa. O espírito de Balaão, então, já que não pode amaldiçoar, perverte os filhos para que não entrem na sua terra prometida, ou seja, na plenitude do seu chamado. O espírito de Balaão vai fazer com que você não entre na plenitude do seu chamado. Como? Induzindo, aconselhando. Tem muita gente que se aconselha com Balaão. Ele vende revelação para o seu próprio lucro e seduz o coração dos homens para longe do Pai. E o terceiro espírito, o espírito de Corá. E Corá, amados, significa gelo. Gelo, algo duro, sabe? Quando você fala uma pessoa, aquela pessoa é uma pessoa gelada, uma pessoa fria. Corá significa gelo. E a Bíblia diz, em Salmos 147, verso 18, que Deus manda a sua palavra e derrete. Ele diz no verso 17, Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Deus aniquila esse tipo de espírito. E, gente, Corá era um levita. Ele era da tribo de Levi, filho de Issar, o irmão de Arão, ou seja, o pai de Moisés e Arão. Ele era levita, da tribo de Levi. E ele participava de um grupo seleto de pessoas que eram homens de renome. A Bíblia diz,
em Números 16:2, na NVI, diz assim: eles eram líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio, eram pessoas de influência. Corá era uma pessoa de influência na comunidade ali do povo no deserto. E a Bíblia diz, em Números 16:5-6, que eles se levantaram. E falou Corá a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. Eles estavam fazendo a coisa no protocolo certo. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo, o separado, o puro, aquele que vai ser o líder? Ou seja, já existia um líder, mas Corá, na sua rebelião, no seu gelo de se submeter a uma liderança, ele fala: não, tem que haver um outro plebiscito nesse negócio. Quem foi que colocou Moisés lá? Quem foi que disse que você tem que ser o líder? Quem foi? E ele diz: esse será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Ou seja, chegou a hora de vocês se levantarem. Chegou a hora de vocês clamarem por direitos. Nós queremos direitos, direitos já. Direitos já, vamos fazer greve desse negócio, porque nós temos direito. Não, a única pessoa que tem direito é a pessoa que fica obediente ao chamado de Deus e se posiciona no seu lugar. Essa pessoa tem direitos diante de Deus. Então a Bíblia fala, gente, eles caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha só que interessante, a palavra rebelião, antilogia, é uma rebelião, uma revolta. E anti, você sabe, significa contra, não é? Anticristo. Anticristo é um espírito que se levanta contra Cristo. Tem muitos anticristos andando aí fora. Muito. Na época de João estava assim, ó. Anticristo é um outro espírito. É o espírito que é contra a manifestação do poder de Deus através de Cristo, o Filho. Contra, mas a palavra logos, e logos, que é palavra, é na realidade aquilo o que é colocado junto em pensamento e é expresso em palavras. Então a rebelião, na realidade, ela é iniciada primeiramente em pensamento e ela é expressa em palavras, contra a logos, a palavra proferida por Deus através de alguém, ou contra o próprio Cristo, o logos de Deus. Muitos confundem os seus dons e talentos que recebem de Deus como qualificação para a liderança. Não é o seu talento que te qualifica para a liderança, preste atenção nisso. Não é o quanto você sabe fazer que te qualifica para a liderança. Homens são colocados em posição de liderança por causa da atitude do seu coração e da sua habilidade de receber do Senhor. Receber do Senhor. Jesus foi exaltado quando se posicionou para ser humilhado. A Bíblia diz em Filipenses que ele foi humilhado. Ele se humilhou. Em Isaías que diz que ele foi humilhado. A atitude do seu coração era de servo. E a sua habilidade de receber do Senhor foi treinada porquanto ele obedecia aos seus pais terrenos. E é essa atitude com relação ao Pai que é a qualificação para a liderança, não importando se um indivíduo tem ou não dons específicos para aquilo. Porque Deus capacita aqueles a quem Ele escolhe, isso é verdade. Gideão, o homem que não se via com nada, que era o pior, estava mal, estava pensando de si como a pior escória da humanidade. Que treinamento que ele tinha? Ele só pensava que ele não podia, não posso. Deus fala, mas eu chamei você, eu só peço com que você seja obediente, o resto eu faço. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus.
Essa é a atitude que nos leva à liderança, que nos qualifica para a liderança, nós sermos submissos. Josué, um homem que foi treinado na escravidão, pensa nisso. Josué, que foi um homem treinado na escravidão, pela escravidão, o que acontece? Ele é o próximo escolhido. Será que não existiam outros generais que serviam a Moisés? Provavelmente sim, mas ele foi escolhido porque ele era xarata de Moisés. Ele era servo, ministro, adorador. Ele tinha um relacionamento com Moisés. É isso que qualifica a gente para a liderança. Não o dom. Corá talvez tivesse dons, mas ele não era submisso. Ele nunca poderia ser o líder da nação. A razão para a rebelião de Corá foi que este viu o seu dom no mesmo nível ou acima dos dons de Moisés, para que ele estivesse debaixo de alguém. Era algo que ele não conseguia suportar. Então esse é um espírito insubmisso, que não se submete à liderança, e por isso permanece imaturo. Imaturo. A gente tem exemplos de pessoas que foram dominadas por esses espíritos. Geazi, que trocou o seu legado pela lepra. Por quê? Porque ele queria lucro, ele queria din-din. Ah, não vai para o profeta não, então não tem problema, não, vem para o meu bolso. Sem problema. Você não quer? Dá. Então dá para mim. Judas, que trocou o seu apostolado para comprar a sua cova. Demas, que amou o mundo e perdeu a sua alma. Rubem, gente, Rubem é um clássico de pessoa que tem dom, mas não tem caráter, que não é amadurecido. Rubem, que perdeu sua herança porque era instável, tomando o que era do seu pai. Gênesis capítulo 49, verso 4, diz que ele era impetuoso como a água. No verso 3, ele vai dar uma descrição: olha, você é o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, mas impetuoso como a água. A palavra impetuoso aqui é perés. E perés significa ebulição ou instável, imprudente, negligente, afobado, atrevido, devasso, imoral, petulante, desordenado, desenfreado, licencioso, frívolo. Imagina um pai chegando para o seu filho falando: meu filho, você é a minha primícia, eu te amo tanto, mas você é impetuoso, você não tem caráter, você é negligente, afobado, atrevido, devasso, imoral, você é um petulante, você é desordenado, a sua vida é desordenada, você é desenfreado, meu filho. Por isso que a herança não pode vir para você. Absalão, que tomou o reino do seu pai para morrer em uma armadilha de orgulho e rebelião. Amados, muitas vezes nós somos levados ao deserto, e não é por causa do nosso pecado não, mas porque o próprio Deus quer nos alimentar naquele lugar ali, além do lugar do nosso teste, onde nós somos provados por esses espíritos. O lugar do deserto, além de ser um lugar de teste, lembra que Jesus passou 40 dias no deserto, só no final que ele foi testado. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava ouvindo a voz do Pai, porque ele estava ali com o Espírito Santo. Ele estava ouvindo a voz do Pai, ouvindo. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, olha só: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Deus nunca abandonou aquele povo. Eu os conduzi, lembre-se como Deus os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. E a Bíblia diz para humilhá-los e pô-los à prova. A palavra humilhá-los aqui é aná, humilhar, que diz ocupar-se com. Deus estava ocupado com o seu povo. Humilhar aqui não tem o sentido de massacrar, mas tem o sentido de rebaixar
Ou seja, o ego daquela pessoa está tão inflado que Deus tem que falar, peraí. Vamos baixar a bola desse pessoal aí. Onde é que foi? No deserto. O deserto lida com o teu ego. Enfraquecer no sentido de perder a sua própria força. O deserto nos ajuda a perder a nossa própria força. E nós não conseguimos continuar se não for pela força do braço de Deus. Humilhar também significa exercitar. Eu os conduzi durante 40 anos no deserto e eu estava ali exercitando eles. A palavra humilhação, amados, nós temos que ver com outro olho, tem a ver com o exercício da natureza de Deus em nós, do caráter de Deus em nós. E a Bíblia diz, olha só o exemplo de Jesus, a Bíblia diz que Ele se humilhou. Ele se humilhou, antes de todas as coisas Ele se humilhou. Ele se exercitou. Ele se ocupou com as coisas de Deus. O deserto, então, para nós terminarmos, tem esse efeito sobre nós. É um lugar onde eu sou exercitado para que o meu espírito se fortaleça. Eclesiastes 1:13, e apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Gente, o reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que nos exercitar. Então o deserto é um lugar onde eu sou exercitado, até o momento da prova. 2, é um lugar onde nós somos humilhados, rebaixados da nossa própria glória egocêntrica, para que Ele seja glorificado, Ele seja exaltado. João 3,30, convém que Ele cresça e que eu diminua. Ele estava exercitando ali a essência da palavra aná. Eu estou me humilhando. E o deserto é um lugar onde nós perdemos as nossas próprias forças e temos que depender do poder de Deus. 1 Coríntios 12:10, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando eu estou fraco, então sou forte, quando menos tenho, mais dependo dele. Então, amados, não amaldiçoem o deserto de vocês, porque o deserto vai te ensinar a ouvir e aceitar a voz do Pai. Deus te abençoe no nome de Jesus.